Nossa! Começou já. E aí? Boa noite. Nós vamos começar mais uma célula online. A gente está aguardando um convite aqui do casal que vai participar com a gente. Fala com ele, por favor, para mandar o convite. Boa noite, boa noite. Deus abençoe todos vocês. Vai ser bênção, gente. Fica acompanhando. Ah, aqui, ó. Isso, Guilherme entrou. Manda a solicitação, por favor, Guilherme. Hoje com participação especial. Isso. Boa noite. Olá! A gente está muito feliz por ter aceitado o convite de participar com a gente. A gente está com muita saudade de vocês. A célula está com muita saudade de vocês. Vocês fazem muita falta. Tá todo mundo sentindo saudade mesmo. Vocês fazem muita, muita, muita falta. Amém, amém. O prazer é estar aqui também com vocês. A gente também está com o coraçãozinho apertado de saudade. E depois a gente vai vendo aí a Jo. A gente vai ver quem vai entrando, Nelly, delícia. Sensação, acho que a gente está mais perto mesmo, né? A internet bem usada é bom para isso, né? Amém. Glória a Deus. Essa célula, gente, a gente convidou quem não é da nossa célula, nem é do nosso grupo, porque algumas pessoas participam com a gente que não são da macro. A gente convidou um casal muito especial pra gente, que foram os nossos líderes aqui, ainda são nossos líderes no coração. E que a gente tem muito especial e fica muito, muito, muito feliz deles terem aceitado participar com a gente aqui. Tomara que seja sempre. Amém. É uma alegria pra gente estar aqui. Amém. Que bom. É a primeira vez que a gente tem esse contato, assim, né? Diferente pra gente, esse momento, mas muito especial, porque a gente sabe que Deus está aqui no nosso meio, né? Amém, amém, Ele tá. E precisamos só dele mesmo. Amém, é verdade. Amém. Sempre precioso pra gente, né? Amém. Glória a Deus. Conectando com Deus cada vez mais. Amém. Amém. Glória a Deus. O pessoal da célula tá tudo aí? Você consegue ver? Pode ir começando, que as pessoas vão entrando e eles vão pegando. Quem não entrou ainda. Amém. Saudade de ser ministrado por vocês. Amém. A gente também está com muita saudade de vocês. Um tempo diferente mesmo. Na verdade, para quem nos conhece, a gente ainda está em Belo Horizonte, nós ainda não fomos para o nosso destino, né? As fronteiras estão fechadas. E estamos num tempo assim, mesmo esperando em Deus, buscando propósitos, né? Cumprir os propósitos e na dependência dele, né? Todas as coisas estão no controle absoluto do Senhor. Amém, amém. Amém. Guilherme e Daniela, a gente vai salvar e vai disponibilizar no YouTube também, tá? A gente coloca o link lá legal. no grupo, tá? Para quem não tiver a oportunidade de assistir. Depois vocês podem assistir também para ver como foi. Amém. Que bom. Se quiser matar saudade, então, pelo menos a carinha dos dois está vendo. Amém. Que você se vê. Pode começar. Quer orar? Vamos orar então, queridos? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Deus, nós estamos aqui, apesar de fisicamente distantes, nós estamos unidos pelo Teu Espírito. Porque juntos, Deus, é o Senhor a quem buscamos, é o Senhor quem ansiamos, é da Tua fonte que queremos beber, Senhor, e por isso nós estamos aqui na disposição, na dispensação do Teu Espírito, Deus.
o Senhor esteja movendo aqui dentro desse quarto, aí onde cada uma das pessoas estão, que o teu Espírito nos una e mova e fale conosco, fale profundamente ao nosso coração, nos edifique, nos transforme, em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Começar. Vamos ler o primeiro Pedro? Vai lá. Amém, queridos. Posso começar do 3, então? Pode começar. Amém. Nós preparamos uma palavra que está baseada num texto de 1 Pedro. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 3, e que diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. O Senhor me fez pensar nesse nosso tempo, assim, e lembrar do que os apóstolos viveram quando estavam com Jesus. Eles viveram um tempo de renúncia deles mesmos, eles viveram um tempo de deixar muitos o seu trabalho secular, suas famílias, e se dispuseram a seguir Jesus. E foi um tempo preciosíssimo, um tempo incomparável, um tempo em que eles viram muitas curas e milagres, e pessoas endemoniadas sendo libertas, e pessoas andando sobre as águas, Jesus, Pedro, né? Cegos voltando a ver, paralíticos voltando a andar, milagres aconteceram naquele lugar. Na verdade, o povo de Israel, a expectativa do povo de Israel era que o libertador viesse, né, que era o Messias tão esperado por tantos e tantos anos, né, que ele viesse e libertasse politicamente o povo de Roma. Para eles, a expectativa de Israel era que Jesus, o Messias, fosse o libertador político, né? E Jesus não foi esse libertador político, ele foi muito mais. Só que quando Jesus morreu, imagina só, todas as pessoas que tinham deixado as suas vidas, né? E era como se eles ali, enquanto viviam os milagres, enquanto podiam tocar em Jesus, enquanto viam as coisas acontecendo, né, na sua frente, era como uma fé, mas que se podia tocar, era algo palpável para eles, né? Eles entendiam que vinham de Deus, que vinha de Deus, mas era algo que eles enxergavam, era algo palpável. Quando Jesus morre na cruz, é como se o chão deles tivesse sido tirado por Deus. E muitos não entenderam o que estava acontecendo, porque, na verdade, eles demoraram a entender um pouco aquilo que Jesus falava no meio deles, que ia acontecer, eles não conseguiam compreender. Quando Jesus morreu na cruz, então, era realmente como se o chão tivesse sido aberto. E agora? Então, alguns voltaram para os seus trabalhos, Pedro voltou a pescar, a palavra fala que alguns foram com ele. E as pessoas, aqueles discípulos ficaram realmente, literalmente, sem o chão. E o Senhor me fez associar essa situação com a nossa situação hoje. Muitos de nós, né, nos apegamos àquilo que víamos. Eu creio que eu posso dizer que a todos nós. A gente sentia segurança no trabalho que a gente tinha, a gente sentia segurança no emprego que a gente tinha, a gente sentia segurança nos investimentos, nos depósitos bancários que a gente tinha, uma reserva, a gente sentia segurança de ver os nossos filhos indo para a escola, sendo formados, era uma segurança para nós. Muitos tinham casas e hoje estão sem elas, muitos tinham empregos e hoje estão sem esses empregos. Muitos tinham salários fixos ou empresas abertas, funcionando, prósperas. E, de repente, é como se o chão tivesse sido aberto diante de nós. E
Mas essa palavra, ela vem nos dizer que o Senhor Jesus, ele veio, né? E por causa da grande misericórdia de Deus, ele nos fez nascer de novo. Foi por causa de Jesus que a gente nasceu de novo. A gente, com a vinda de Jesus, com a vida de Jesus em nós, é como se a gente tivesse uma nova oportunidade, uma nova vida. Uma vida diferente daquela só material que a gente conhecia antes de conhecê-lo. E a palavra diz assim que agora nós temos uma viva esperança. A gente está aprendendo que, na verdade, muito mais do que a garantia do nosso salário, muito mais do que a garantia das nossas empresas funcionando, dos empregos, né, a nossa viva esperança é Jesus. E é só nele que a gente pode confiar. Nós não temos como prever aquilo que vamos fazer amanhã, né? Muitos nos perguntam, nós dependemos aqui, nós não estamos mais na nossa casa, nós desfizemos a nossa casa. Mas a nossa confiança e a nossa esperança não está na nossa casa. Quem tem uma casa, quem tem o trabalho hoje entende que a nossa esperança não está naquilo que podemos ver, naquilo que podemos palpar. Como Jesus, ele se foi, Deus permitiu que o chão se abrisse também diante dos discípulos. Deus começou a mostrar para aqueles discípulos que as coisas de Deus, elas vão muito além daquilo que a gente pode ver. E muitas vezes, quando estamos tão apegados, né, no nosso dia a dia, tão acostumados com as nossas rotinas, com aquilo que podemos palpar, muitas vezes nós não entendemos isso. Não nos damos conta disso. Quando ficamos sem, aí nós entendemos que realmente aquilo que nos traz segurança, aquilo que nos traz alegria, só pode ser o Senhor Jesus. Amém. E a palavra diz que nós temos essa viva esperança agora. E essa esperança é imperecível. Ela é pura e imaculada e ela não muda e nem se deteriora. Essa nossa esperança, que é Jesus, ela está muito além daquilo que podemos ver, daquilo que podemos palpar. Ela é imperecível e ela não muda e nem se deteriora. Eu estou lendo na nova versão transformadora, tá? No versículo 5, a palavra fala assim, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam a salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Por meio da fé que a gente tem, é só por meio da fé, a palavra diz assim, Deus te protege. Então, apesar de você não ver as circunstâncias, as coisas mais acontecendo como aconteciam anteriormente, a palavra te garante, olha, Deus te protege, você não precisa temer. Apesar de você não ver o recurso, apesar de você não ver, talvez, o seu emprego, apesar de você não ver aqueles projetos que estavam em andamento, né, funcionando, caminhando, apesar de todas as coisas desse mundo, Deus, ele te protege com o seu poder. Amém. Ele nos protege com o seu poder. O poder de Deus, gente, ele é incalculável. O poder de Deus é inestimável. A gente não tem como dimensionar. E é com esse poder que ele nos protege. Então, a gente pode se aquietar no colo de Deus. A gente pode se aquietar no amor de Deus. A gente pode descansar. Eu lembro que quando muitas coisas começaram a mudar na nossa vida, uma oração que eu fazia e fazia sempre, cada vez que as coisas apertavam mais, eu me acostumei a orar dessa maneira. Era assim, eu me prostrava e me imaginava no colo de Deus e falava, Senhor, eu descanso no teu amor, porque eu sei que o teu amor é infalível, ele não falha, ele não muda, ele nunca mudou, ele nunca vai falhar. Então eu posso deitar e descansar e repousar no seu amor. Eu posso ter a certeza de que ele é fiel e que ele, com o seu poder, vai nos proteger, vai nos guardar. Ele é muito mais do que aquilo que pensamos. É verdade. Deus nos surpreende sempre. Sempre. Quando a gente acha que
Nossa, não tem como ele ser mais maravilhoso, ele ser assim, grandioso, ele sempre nos surpreende. Amém, amém. Em Romanos, né, tem uma palavra lá no capítulo 8 de Romanos, diz assim, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, e por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo nos confrontando, sabe? Por que o temor? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, ele nos dará também todas as coisas. A gente tem alguma dúvida disso? Às vezes o nosso coração vacila, né? Mas a gente pode se confortar nessas palavras, lembrar daquilo que o Senhor deixou para nós. Ele diz, olha, aquele que não poupou seu próprio filho, ele jamais vai te desamparar, ele jamais vai te deixar te entregar algo que te é necessário, que é importante para você. E versículo 35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O 38 diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada, nada vai poder nos separar desse amor que não falha. E lá em Pedro continua dizendo assim, olha, portanto, por causa disso, por causa de tanta segurança nesse amor, por causa desse amor que não falha, por causa dessa proteção que nos é fiel para sempre, essa proteção que vai sempre existir. Alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. É um desafio para nós essa palavra. Ainda que por breve tempo precisamos suportar muitas provações. Quantas provações você está enfrentando? Mas as provações, a palavra do Senhor nos diz que elas são usadas por Deus para nos trazer perseverança. E essa perseverança nos traz esperança. Essas provações, elas são usadas por Deus para formar, para forjar o nosso caráter de discípulo. Elas são usadas para nos transformar. E diz assim, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. Olha, o ouro, quando ele é colocado no fogo, a sujeirinha, tudo que é impuro, quando o ouro derrete, ela sobe, né? Então, o calor, ele purifica o ouro. A nossa fé nas provações, nessas provações que estamos passando, ela vai ser experimentada. Ela mostrará, essas provações nos mostrarão que a nossa fé, a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. Como você tem reagido a essas provações? Quais são elas? Quais são as suas dificuldades? Cada um tem uma, né? Às vezes são os relacionamentos, às vezes você está no meio... Às vezes eu conheço pessoas que ficaram presas em ilhas, não conseguem sair. Então, assim, tem pessoas que ficaram presas em lugares que nem imaginariam estar. E quais são as provações? São tão diferentes umas das outras, né? Mas elas servirão para experimentar a nossa fé, para provar se a nossa fé é uma fé autêntica, se a gente realmente confia nesse amor, se a gente realmente entende que Ele é fiel, que Ele é acima de qualquer coisa, muito que dirá de um vírus, algo invisível que parou o mundo. E para concluir essa mensagenzinha, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu queria ler para vocês um texto que está lá em 2 Coríntios 4,
versículo 7, fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós temos esse tesouro, esse Deus que nos deu a Jesus, né, para a nossa salvação. Esse tesouro, Jesus Cristo, nós o temos em vaso de barro. Gente, como as nossas fraquezas também são reveladas nesse período. Como a gente passa a se conhecer melhor. Como a gente entende quanto ainda a gente precisa caminhar. O quanto ainda a gente precisa ser transformado. E o Senhor faz isso propositalmente, porque nós somos vasos de barro e é assim que temos que ser mesmo. Porque para que os outros vejam Jesus em nós e a glória não seja de ninguém, a não ser dele. A glória é dele, a glória é dele. Por isso nós somos quebrados todos os dias. Por isso nós somos vasos realmente de barro, para que essa excelência desse poder seja sempre de Deus, para que a gente reconheça que o poder é dele, a manifestação é dele, o agir é dele, a glória é dele, o mover é dele, não tem nada de nós. E versículo 8 fala assim: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. As tribulações, elas vêm de maneiras diversas, mas nós não somos angustiados. Nós não precisamos de viver angústia, aquela dor que aperta o coração, que corrói, que consome, que paralisa. Nós somos libertos disso. O Senhor Jesus, ele nos traz essa palavra exatamente para que a gente entenda que a gente pode sofrer com as tribulações, mas que nós não seremos angustiados. O nosso coração não precisa sofrer, viver de angústia. Nós ficamos perplexos, porém não desanimados. Quão perplexos temos ficado, às vezes, com tantas notícias. Meu Deus, nós não vamos tocar nas questões políticas, mas quão perplexos nós podemos ficar com tantas coisas e mazelas que estão vindo à tona, né? Mas a palavra diz assim que a gente pode ficar perplexo, mas não desanimado. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração, aquele projeto que é dele, aquilo que Deus colocou que é para você continuar fazendo, aqueles estudos, aquele investimento, aquele sonho, aquilo que Deus chamou para fazer, a gente não fica desanimado. A gente pode ficar perplexo com a situação, mas a gente não pode ficar desanimado. Nós podemos ser perseguidos, porém não desamparados. Nós podemos ser perseguidos fisicamente, podemos ser perseguidos em função da nossa fé. Nós não sabemos o que está por vir, gente. Mas a palavra nos garante que nós não estaremos desamparados. Glória a Deus. Abatidos, porém não destruídos. Numa outra versão está dizendo assim: derrubados, mas não destruídos. Às vezes a gente perde uma batalha aqui, mas a guerra não está vencida. Então, nós podemos estar derrubados, mas nós não estamos destruídos. Amém. Amém. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Quando a gente consegue passar pela tribulação, às vezes nos relacionamentos, às vezes algo que você precisa de vencer, de romper em Deus, às vezes de se calar, às vezes de se humilhar, às vezes de... Quando a gente deixa isso acontecer com a gente, quando a gente deixa o orgulho de lado e a gente abre mão do nosso ego, a gente abre mão da nossa própria justiça e a gente deixa Deus viver em nós. A Bíblia diz assim, que a vida dele manifesta também no nosso ser, no nosso corpo. É através do morrer de Jesus que a vida dele vai se manifestar em nós. No versículo 16 desse mesmo capítulo 4, diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que o nosso exterior se corrompa, mesmo que coisas aconteçam, mesmo que, hajam tristezas, hajam situações difíceis para a gente enfrentar, hajam essas provações.
A palavra diz assim, que o nosso interior se renova de dia em dia. E ele se renova de dia em dia, porque a gente tem acesso a um relacionamento com Deus. É esse relacionamento quem nos transporta, quem nos transforma, quem nos faz suportar todas as coisas. É através desse relacionamento que a gente é renovado de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Aquilo que nós estamos vivendo hoje está servindo para forjar em nós um caráter precioso. Algo que nós não éramos. Ninguém vai sair dessa pandemia, desse isolamento do mesmo jeito que entrou. Ninguém vai sair. A gente sabe que aquilo que estamos passando é uma leve e momentânea tribulação. Apesar de, para algumas pessoas, parecer muito, muito difícil. Às vezes tem tribulações muito tremendas, muito grandes, que a gente nem pode imaginar. Mas, apesar desse momento, isso vai trazer para nós esse eterno peso de glória. Algo que Deus me trouxe uma comparação hoje dessa pandemia com uma gestação. Nós estamos sendo testados, nós estamos sendo transformados, nós estamos crescendo de alguma forma diante do Senhor. Ele está trabalhando na gente como se ele estivesse gestando uma coisa nova dentro da gente. Então, essa pandemia, isso ficou muito forte no meu coração, sabe? De que é uma gestão. Vamos dar muitos frutos. Não, em nome de Jesus, vamos dar muitos frutos essa pandemia, em nome de Jesus. A colheita tem que ser grande, né? Porque igual o pastor tá falando, né? É o início das dores. Né? Então tá na hora da gente começar a colher alto aí para levar muita gente junto. Quando Jesus voltar a ter o arrebatamento, né? A gente ter feito a nossa comissão. Amém. Eu creio nisso, gente. Eu creio nessa visão de que antes do arrebatamento vai ter o grande avivamento e a gente vai fazer parte disso. Amém. E eu queria só, antes de passar para o Gui, ler o último versículo, versículo 18, que fala muito a respeito disso que a gente está falando, né? Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aquilo que a gente está passando é temporal, gente, vai passar. Mas aquilo que a gente não vê, as coisas do céu, as coisas de Deus, isso é eterno. E são essas coisas que a gente precisa buscar. Amém? Não atende os nossos olhos para as coisas que estão aqui na terra, que são temporais. Vão passar. Mas que os nossos olhos atendem para as coisas que estão no alto, para as coisas que são eternas. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Tava melhor assim, Pessoal, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Essa palavra que a Dani trouxe, né, ao coração de vocês é uma palavra muito importante. Porque ela fala um pouco sobre expectativa, e uma expectativa que é muito interessante, que cada Bíblia traz uma tradução, mas se a gente pegar, por exemplo, na NVI, fala uma esperança viva. Né? E se você for no grego, né, o que significa esperança viva no grego? Né? Se você for no grego, você vai pegar que esperança é uma expectativa boa, é uma confiança. Então, ter uma expectativa boa em tempos atuais é assim, é complicado, né? Para você ver, né? Eu falo porque muitas vezes a gente vê muitas vezes a nossa tribulação, ela é sempre maior do que a do outro, né? Porque somos nós que estamos vivendo, somos nós que estamos passando. E eu sei que não só vocês, mas como muita gente que está nos seguindo e nos ouvindo, cada um está passando por uma tribulação específica. E manter essa palavra da Dani, que foi muito bem ministrada pelo Espírito Santo, que fala que você deve manter essa expectativa de forma viva. E o que é viva?
é aquilo que Deus gerou vida no grego. É aquilo que foi avivado, que foi gerado vida. E isto a gente consegue pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria, assim, muito trabalhar com vocês essa questão de vocês virarem um capítulo, né, de 1 Pedro, que a Dani deu, do 3 ao 9, que ela conversou, assim, de uma forma muito bem detalhada. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre 1 Pedro 2, de 4 a 9. Eu vou estar lendo para vocês na versão NVI, mas eu queria também que vocês entendessem a palavra da Dani, que ela deu não somente uma esperança, uma expectativa, da onde nós temos que olhar, mas ela também te deu uma ferramenta. A única ferramenta que move o reino espiritual chama-se fé. Amém. Se você tiver a fé e você declarar, você move o reino espiritual. Né? Porque o reino espiritual, ele é todo ele disponível para a gente. É como se fosse uma árvore cheia de frutos, só que você tem que ter fé de entender que aquela árvore é boa e você vai se alimentar só dela. E depois eu quero conversar isso com vocês. E você também tem que ter fé e entendimento e declaração de falar só, aquela árvore ali é meu alimento, eu declaro isso e eu pego esse alimento e tomo para mim todos os dias. Vamos ler aí 1 Pedro 2, de 4 a 9, rapidamente. À medida que se aproximavam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, aqui ele fala de Cristo, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois, assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, continuando, 7. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, é pedra que os construtores já ajeitaram e tornou-se a pedra angular. A pedra de tropeço, tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, que somos nós, todos nós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acho esse texto um texto esclarecedor e um texto que foi escrito para a igreja que tinha uma perseguição sobre ela. Ela era perseguida até a ponto de perder-se vidas, né? E hoje, né, nós ainda não estamos perseguidos, mas fomos obrigados a não nos reunirmos. Nós não fomos... No Nordeste tem estado que está proibindo, né? Inclusive reunião online. Isso aí. No Nordeste? No Nordeste. É uma perseguição branda. Daquela que a gente entende que foi a perseguição da igreja primitiva. Mas só que é engraçado as coisas que quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja se aproximava de Cristo. E quanto mais você se aproximar da pedra viva, mais viva a sua pedra vai ficando. Amém. Mais viva a sua pedra vai ficando. Então, fala com o seu problema, fala assim, olha, problema, você só nasceu, porque lá a Dani deixou bem claro que essas tribulações, elas geram em nós um fruto muito bom. Né? O que é? É um fruto aceitável, porque é uma depuração, é um crescimento. Então, fala para essa tribulação, olha, eu perdi meu emprego. Nós aqui já perdemos o nosso no começo do ano. Né? Nós perdemos o nosso emprego, mas nós temos fé, né? Que Cristo, ele é suficiente para nós. E ele irá
abrir a porta certa no momento certo. Ah, eu perdi a minha empresa. Eu também já perdi a empresa. Se for para falar de questões, né? No momento certo, no tempo certo, Deus restituirá. A gente tem que crer que Deus é um Deus vivo. E mesmo que Ele não restitua, a maior preciosidade que nós temos em Cristo não é os bens naturais que nós temos. Por exemplo, eu tinha amigos fiéis, que são vocês, né? Tínhamos uma macrocélula linda, maravilhosa, que nós amávamos todos vocês, né? Tínhamos um apartamento, tá lá, né? E hoje nós moramos num quarto, esperando abrir a porteira para a gente viajar. Então, mais, né? Então, quando a gente vê essa questão que acontece conosco, a gente fala assim, mas o que você vê? Ah, eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo porque essa oportunidade está me fazendo crescer, está me vendo, está me fazendo analisar. Uma pergunta que eu vi num filme essa semana, que eu não lembro o nome do filme, que o rapaz doente lá com o rapaz estava diabético, eu acho que é Mais Que Vencedores, a Dani está lembrando aqui. Ele pergunta, o fulano, o personagem do filme, quem que você é? Ah, eu sou um treinador de futebol. Já viu, né? Uhum. Então, aí ele vai perguntando, mas se você deixar de ser treinador de futebol, o que você é? Ah, eu sou isso. Ah, mas o que você é? Ah, eu sou aquilo, eu sou professor de história. Ah, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Ah, o que você é? Ah, beleza. Mas não, eu não quero, mas se você perder a sua família e seus filhos, o que você é? Ah, eu sou um cristão. Foi a última resposta dele. Eu sou um bom cristão. Aí ele perguntou, beleza, você se acha um bom cristão? Você saiu daqui o último dia falando que ia orar por mim, você orou por mim? Aí o cara falou assim, não. Vai colocando... a gente analisa, né, que quando muitas vezes as coisas nos faltam, começa a tirar alguns véus da nossa frente e começa a aparecer, realmente nós estamos buscando o Cristo vivo? O que eu sou? Eu sou um trabalhador de uma empresa? Ah, eu sou um líder de macrocélula? Ah, eu sou amigos, eu tenho amigos? Onde está o seu coração é ali que está o teu tesouro, né? E é muito importante, na realidade, onde está o seu tesouro, está o seu coração. E é muito importante essa palavra, Denise, porque o Espírito Santo mandou você falar, porque eu até estava pesquisando ela ali. Eu não sei se você já notou que quando tem essa palavra, ela tem um complemento. E esse complemento é muito interessante, porque fala assim, olha, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E aí eu fiquei pensando muito nessa palavra, e eu tô estudando as parábolas, né? De vez em quando até compartilho com o Anderson algumas coisas, e eu fiquei pensando, o que Cristo quer dizer com isso? Como é que, se o meu olho é mau, o meu corpo inteiro vai ser mau? Mas aí me trouxe uma lembrança do seguinte, olha, Pedro, imagina Pedro, estava no barco, e foi pedido a Pedro que, Pedro, por ousadia, ninguém pediu a ele, não, eu quero ir até aí. Então ele desenvolveu a fé dele. E é esse mesmo que está escrevendo aqui, e eu tenho que andar rápido porque eu tenho tempo. E eu acho assim muito interessante essa questão, porque quando Pedro andou, e o mar deu uma revolta, ele deu uma mexida, ele perdeu o foco de Cristo. Ele começou a olhar a situação. E quando ele começou a olhar a situação, ele começou a afundar. Quando a gente perde os olhos daquilo que a Dani ministrou muito bem no começo, nós estamos afundando o nosso coração. Não estou aqui falando bem ou mal de jornal nenhum, mas se você abrir um jornal hoje televisivo, né, os seus olhos vão começar a ficar, ai meu Deus, nós estamos morrendo, não vou sair na rua que o vírus vai me pegar na rua, né, ali na porta da esquina. Guilherme, eu lia jornal todo dia, uns quatro jornal por dia. Eu parei. Eu me atualizo politicamente ou o que estiver acontecendo umas 2 vezes por semana. Só para falar que eu não estou sabendo o que está acontecendo. Porque é horrível. Você começa a preocupar com tudo.
e te vende um punhado de E gera em você informação uma revolta, né? Pois é, e você fica assim, será que isso é verdade? Não é possível que isso é verdade. E aí tem o lado da imprensa também, que tem uma imprensa marrom, tem a imprensa aí que ela é militante, e aí esse negócio vai angustiando a gente. E eu falei assim, eu vou me afastar disso. Isso aí. E Por quê? eu tô Porque mais feliz. se os nossos olhos ficarem contemplando as coisas, porque ali a notícia ela é feita para vender e para te chocar, né? E aqui sem falar de jornal nenhum, né? Ela é feita para vender e para te chocar. Se você ficar ali assistindo ela, os seus olhos vão começar a se contaminar. A nossa fé está em Cristo Jesus. Eu amei um vídeo que depois eu compartilho com vocês lá no grupo, que fala de uma senhora, eu não sei se é chilena, eu sei que ela fala em castelhano, falou assim, fala com esse coronavírus, ou fala com a peste espanhola, ou fala com qualquer outro negócio, que eu tenho Cristo. E se eu tenho Cristo, eu não preciso temer mal algum. Mal algum. Porque o temor, gente, o medo, ele só gera filhos. Por isso que Deus falou tantas vezes com Josué, não temas, porque o negócio dele não era fácil. O desafio dele não era fácil. E falou com ele várias vezes, não temas, não temas, não temas, porque o temor, ele gera filho. Ele gera depressão, ele gera... tem uma palavra que é ansiedade, mas antes de ansiedade é tipo ficar desesperado, ficar amedrontado, ficar escondido. Pânico. E paralisa, Então, né? paralisa. E Cristo não nos fez para ficar paralisados. E como que a gente não paralisa? Qual que é a dinâmica da cruz? Qual é a dinâmica do Espírito para a gente não se paralisar? Chega perto da pedra viva. Amém. Chega perto da pedra viva. E como é que a gente chega perto da pedra viva? A gente faz de dentro para fora. É quando no nosso coração... É tão eu não entendi. acessível. Isso. Acessível. Amém. Quando o nosso coração anseia. Quando você chega e fala assim, eu quero isso. Eu anseio isso. Eu preciso disso. Eu necessito ter paz. Gente, o que vale uma paz? Nossa. O que vale uma paz não tem preço. Uma Você paz em Cristo. Noite, no Brasil, descansar e dormir. Não tem preço mesmo, não. Então, eu tô, olha só, com as coisas mais bobas do mundo. Eu estou num novo emprego. Me deram um desafio. Eu peguei e topei o desafio, né? Toquei e entreguei o desafio. Aí meu chefe queria uma reunião comigo para saber como é que eu fiz aquele desafio. Eu falei, pô, agora eu vou ter que explicar detalhes como é que eu fiz, beleza. E fiquei preocupado com aquela reunião. Falei assim, pô, minha primeira apresentação, tem que ficar um foco bom. E eu acordei 3 horas da manhã, hoje. Falei assim, vou pegar esse computador, vou dar uma revisada. Aí o Espírito Santo falou assim, meu filho, quem controla sou eu, não é você. Ninguém está falando que eu não preciso trabalhar. Eu trabalhei muito, eu fiz a planilha, eu entreguei, eu deixei. Não estou falando que não preciso trabalhar. Mas ansiedade, preocupação, levantar de madrugada, ficar preocupado, isso aí não é do espírito. Isso é do homem que tem que ser deixado para trás. Quando a Dani falou de regeneração... É muito difícil, várias vezes, né, Guilherme? É muito difícil ter autocontrole. Mas não é um autocontrole, é uma entrega. Não é um autocontrole, é uma entrega. Na hora que você mas eu estou entendendo que é isso que o Anderson falou. É difícil entregar o controle. É isso que ele falou? Não, ele falou que é autocontrole. Ah, tá. A gente abriu mão é entregar o controle. Exatamente. Na verdade, é não ter controle. Né? A Dani está assim, né? A Dani hoje está assim. Como é que vai ser? Como é que eu vou entrar? Quando é que eu vou falar? Quando é que eu vou não sei o quê? Como é que eu vou fazer aquilo? Você não me preocupa, porque quem vai tocar é o Espírito. Então, se você vai começar depois, como é que você quer? Né? Começa aí que nós vamos tocar, porque quem vai tocar é o Espírito. Eu estou aqui com um monte de coisa anotada, não acho que não vou falar nada do que eu anotei. Mas existe uma questão da gente entender, pessoal, que é muito importante. Eu gostaria muito de trabalhar isso no coração de vocês. Deus é Deus de processos. Amém.
Guarda isso em vocês. Deus é Deus de processo. Deus, ele nunca vai te dar alguma coisa que você não está preparado para receber. Então, ele vai te preparando. Deus é um Deus de níveis, é um Deus de processos. E essa questão de Deus ser um Deus de processos te faz pensar o seguinte: a primeira pergunta que você tem que fazer, eu estou andando nesse processo, ou eu estou parado nesse processo, ou eu estou descendo a escada? Depois que você chegar a essa conclusão, você tem que entender que Deus tem separado para você o mais puro e o mais perfeito plano para a sua vida. Teve um homem nos Estados Unidos, eu vou lembrar o nome dele, David alguma coisa. Ele era um missionário nos índios. Quando ele orava, ele dedicava a sua vida em oração, era noivo, muito doente. Ele tinha uma doença. Quando ele orava, o sogro dele ia orar junto com ele, só o futuro sogro. E ele não aguentava ficar no quarto, porque o Espírito Santo descia e aquele quarto incendiava de tão forma que ficava tão quente, tão denso o ar, que ele saía, ele não aguentava ficar lá. E o cara ficava no poder do Espírito Santo. E esse cara morreu. Sabe quantas pessoas ele converteu? Nenhuma. Aí você pensa assim, que plano que Deus tinha para um cara que tinha essa intimidade de morrer e não converter ninguém? A morte dele gerou nos índios uma comoção tão grande que quem chegou depois dele levou a tribo indígena inteira para Cristo. Ele preparou. Ele, com oração, com jejum, com busca, se incendiando, ele preparou o ambiente. E Deus o quis levar. E é muito importante a gente pensar que se Deus nos quiser levar, é um lugar melhor de estar. Nós podemos falar que nem Paulo, né? Mas falar que nem Paulo com o mesmo foco de Paulo. Olha, eu já tive lá, eu sei o que é que está me esperando, é glória demais para mim, eu nem posso te contar a tamanha glória que eu vi, né? Mas eu decidi descer, porque vocês têm que escutar a palavra que eu ainda não ministrei toda. Aí é diferente. Né? Diz que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Mas a realidade é o nosso foco, o nosso anseio tem que estar lá. E eu queria dizer para vocês, só terminando aqui a minha fala, que já está terminando o tempo, é que quando a pedra se aquece, ela constrói dentro de nós uma casa espiritual. Então começa o primeiro processo. Uma casa espiritual. E essa casa espiritual, se você continuar lendo o texto, você vai ver que essa casa espiritual ela tem um propósito. E o propósito dessa casa espiritual é fazer conhecido aquele que te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Então, todas as vezes que você chega e fala assim, eu quero mais Deus, eu anseio mais Deus, eu preciso mais Deus, sempre vai gerar em você um fogo novo, um avivamento novo, uma vontade nova, vai construir algo novo no seu coração, mas aquele algo novo é para que o nome dele seja engrandecido e que você consiga transformar pessoas, tirando das trevas e passando para a luz, pelo poder do Espírito Santo. Então, quando você vê essa pandemia, você vê esse problema, você fala assim, olha, pandemia, você não sabe quem é o meu Deus. Ele pode até me levar, mas ele me estabeleceu um lugar de intimidade. Um lugar que, além de ser intimidade aqui, no reino dele, que é uma intimidade, assim, meio ainda sem mostrar todo o poder dele, lá no céu, né? Lá na Nova Canaã, ele tem um lugar separado para nós. E ele está voltando. Essa pandemia não tem que gerar no nosso coração nenhum temor, ele tem que gerar uma sede. Uma sede por almas. Uma sede para falar assim, olha, aquele senhor ali, ó, ele não conhece a Cristo e Cristo está voltando e como é que esse cara vai aparecer lá? Nós já estamos escutando aí políticos falarem de nova ordem mundial. Já estamos escutando pessoas falarem assim, não se preocupe se algumas pessoas desaparecerem. Não sei se vocês já viram essa reportagem, tem pessoas que já estão me divulgando. Se algumas pessoas desaparecerem, não se preocupem. Essa eu não vi, não. Eu também não. Já tem gente falando isso, não se preocupa. Agora, então, caos que isso aqui não vai virar, hein? Não é? Sem o Espírito Santo. É a igreja.
Sem Espírito Sem Santo. Espírito Santo, sem igreja, todo mundo desaparecendo. Eu falo assim, e agora? Tem alguns que acham que a igreja não ficar, né? Mas eu não vou, não. Eu vou subir, eu e a Dani. Mas, pô, Eu quero ficar. Eu espero que todos que estejam subindo aí tá subindo, tá subindo. E é muito importante, pessoal, uma coisa que eu queria trabalhar com vocês, assim, para finalizar. Eu tinha, assim, muita coisa para falar, mas eu acho que eu escrevi demais. Eu queria falar uma coisa. Eu não sei se vocês já viram a vida de Elias e o processo que Deus gerou nele. Elias apareceu do nada. Elias não se fala, Elias foi gerado lá com o pai dele e tal, e virou profeta, e esse profeta não sei o que, parará, nada disso. Elias aparece assim na Bíblia. Apareceu. Aí ele aparece e ele constrói uma narrativa de uma história maravilhosa, impecável diante do Senhor. E é muito importante a gente entender que Deus usou processos com Elias. E eu vou falar esse processo só até o fogo descer do céu. Depois dos outros processos, se tiver depois uma outra oportunidade, a gente fala. Mas é importante o processo seguinte. Primeiro, ele se aproximou de Deus. E Deus falou assim, vai até Acabe e dá a palavra a ele. E ele foi até Acabe e deu a palavra. Não vai chover até que eu, pelo meu Deus, o fale. Pelo meu Deus, eu o fale. E houve uma palavra nacional. Vamos falar uma palavra nacional porque falou que em Israel não se choveu por 3 anos e meio. Deus não fala que ele manda a chuva para o justo e para o injusto? Então ali ele colocou o seguinte, não vai chover nem para o justo, nem para o injusto. Mas Deus tem uma palavra diferente para quem se aproxima dele. Elias se aproximou, Elias obedeceu, Elias estabeleceu uma palavra e Elias foi protegido na beira de um riacho. E esse riacho, ele tem um nome muito interessante. Esse nome no hebraico, ele significa transformação. Eu vou pegar depois esse nome, eu não anotei, eu anotei sim. Eu vou ver aqui. E é muito interessante que... Pega aqui para mim. Ele chama riacho de Querite. Não, e ele significa separação. É o momento em que Deus separou Elias de todos. Falou assim, você, meu filho, você vai ter água e o pão que não vai nascer lá, né, na plantação, eu vou mandar corvos te entregarem pão e carne. Então, todos os dias, os corvos entregavam lá de manhã, pão e carne, de noite, pão e carne. E aí, você poderia até chegar, por exemplo, você ficava lá descansando, bebendo uma aguinha no riacho, que o riacho corria direto, né? Você ficava bebendo a água pura do riacho. E de manhã, todos os dias de manhã, o corvo chegava, te entregava pão e carne, você se alimentava de tarde. Aí Deus falou assim, olha, eu tenho um processo para você. Tá bom aqui, mas eu vou fazer secar esse rio. Eu vou parar de secar, porque você precisa de um novo processo. Você vai para Samaria, ficar com uma viúva. Mas é muito importante o cuidado de Deus que, no meio do processo daquele que se aproxima, ele tinha uma palavra específica para Elias. Igual Deus tem uma palavra específica. Voltou? Voltou. Voltou. Deus tem uma palavra específica para cada... Deus tem uma palavra específica, né, para cada um de nós. Especificamente, Ele conhece quem é a Andreise, Ele conhece quem é o Anderson, Ele conhece quem é a Dani, Ele conhece quem é a mim. Mesmo a gente sendo um em Cristo, deu uma palavra para a Dani, né, que ela deu uma palavra de fogo para vocês, e tem uma palavra para mim. Deu uma palavra para a Andreise, deu uma palavra para o Anderson, deu uma palavra para cada um de vocês, e Ele tem uma palavra para cada um de vocês que está seguindo, Ele tem uma palavra de aproximação, de separação. Você é minha, você é separado. Você não é nação santa, povo escolhido e exclusivo de Deus. Você, a mesmo sendo povo, você ao mesmo tempo é muito importante. E eu tenho uma palavra específica para você. Deus se importa com cada fio que desce dessa cabeleira que eu não fui cortar ainda porque não tem cabeleira aberta no BH. Então, quando a gente avalia esse processo todo,
Deus mandou Elias para uma viúva que não tinha pão. Que não tinha... Ela tinha só um tiquinho de pão para fazer a última refeição dela. E Elias declarou, olha só que interessante, ele teve fé suficiente, palavra. Ele teve fé e teve palavra. Falou assim, olha, se você fizer para mim, farinha não vai te faltar e azeite não vai te faltar. Farinha não faltou e azeite não faltou, por uma palavra determinada de Deus. Então, quando Deus ele te avalia e te faz ficar separado, é o relógio, assim, acabou o meu tempo. Ficar separado, Deus também, ele te leva para um lugar onde você vai gerar transformação nas vidas. Então, quando você se aproxima de Deus, quando a pedra viva fica perto do calor, você é lançado com uma edificação santa e separada para que você gere vida, para que você declare a vida e para que você gere vida onde você está. E aonde você está, aquela família vai se alimentar, aquela vida vai se alimentar, aquele filho vai ressuscitar, os outros vizinhos em volta vão ser também tocados. Aí, ele estava lá em Samaria, que... Oh, desculpa, perdão mesmo, eu estou errando os nomes tudo, é Sarepta, tá? E Sarepta significa crisol. E crisol é um lugar onde a circunstância é apropriada para evidenciar as melhores qualidades nossas. E é interessante que depois de Sarepta, ele saiu e foi encontrar com Acabe. Quando ele encontrou com Acabe no Monte Horebe, terminando a história que quase todos conhecem, o fogo desceu do céu. Mas uma coisa muito importante que ele fez antes do fogo descer do céu, ele restaurou o altar de Israel. Deus, ele fez você para passar pelas provações, para receber uma palavra de aconchego. E depois que você se transformar e aquecer a sua pedra, você pode ir até os outros e levar uma palavra de transformação. Aí você levou para aquela família os outros para a palavra de transformação, para aquela cidade, para aquele bairro, para a sua vizinhança, para as pessoas que estão à sua volta. Aí depois Deus vai te lançar para você restaurar altares que foram derrubados. Ele restaurou altares. Ele restaurou vidas. E vocês que são pedras vivas, vocês nasceram para restaurar altares. Então, mãos à obra. Põe a mão no cajado, coloca a mão na palavra, tem intimidade com a palavra. E não olha para... Alimente a palavra e segure os seus olhos. Os seus olhos têm que estar no que é bom, no que é agradável, no que é justo, no que é de boa fama, no que é perfeito. E isso você deve ocupar a sua mente, a sua boca, os seus olhos, seu coração. O seu coração. Se tudo que você deve guardar, guarde também o seu coração. Então, quando as coisas são ruins, quando as atividades parecem que estão desabando perto de você, guarde a sua mente, guarde seu coração e declara a palavra com fé. Declara a palavra com fé. É muito importante que quando eu perdi emprego no começo de janeiro, a palavra em dezembro, a última palavra do ano, né, que eu dei na célula foi: se eu perder meu emprego, eu não vou temer. Aí eu perdi. Tá falando 1 minuto e 56 para terminar essa live, Guilherme. Ela vai fechar o Aí eu perdi. E Deus ele fez todas as coisas. Mas eu tive que declarar todo dia de manhã que eu não ia trabalhar e estava lá procurando emprego. Eu declarava: Deus, meu coração está em você. Eu confio em você profundamente. Eu queria orar nesses últimos minutinhos, rapidamente, né? E vocês que estão aí acompanhando, eu queria que vocês, o Espírito Santo, possa estar tocando na vida de vocês agora. E se alguém ainda não aceitou Jesus, essa é uma oportunidade grande de ter uma paz que superabunda todas as suas dificuldades. Eu não te prometo nenhuma solução concreta de todas as coisas, porque é o Espírito Santo que vai fazer todas as coisas. Mas eu te falo que a paz de Deus vai invadir a sua vida. Amém. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu profetizo na vida de cada um de vocês. E eu agradeço a oportunidade de podermos estar aqui ministrando a palavra. Amém. Deus te abençoe, te guarde, que nós possamos ser restauradores de altares. Em nome de Jesus, depois de termos sido tão transformados nesse tempo. Amém.
participar. Muito feliz. Saudade de escutar vocês. Saudade demais de vocês. Bem. Foi uma